Nessa parte 4, continuando com o uso do Management Studio do SQL Server, vamos aprofundar nossos conhecimentos em conceitos mais complexos, bastante úteis no dia a dia e que requer bastante atenção e treino pessoal. Vamos ver gerenciamento de tabelas, comandos mais complexos, funções de texto e funções lógicas, expressões e seleção condicionais, agrupamento de dados e funções de agregação, expressões condicionais aplicáveis após o agrupamento e junção de tabelas. Essa junção de tabelas é melhor esclarecer que pode ser feita de duas formas, vertical ou horizontal. No modo vertical, podemos empilhar registros adicionando registros de uma tabela em outra, e no modo horizontal, podemos associar horizontalmente ou lateralmente registros de uma tabela com outra, ligados por campos com valores em comum. Então vamos ver. Vemos aqui um modo de listar registros eliminando duplicatas, que é o Select Distinct. A cláusula Distinct serve para apresentar apenas um valor de cada, de uma lista de campos sem repetições. Quando distinct se refere a um par ou mais de campos, a distinção ou unicidade de ocorrências é contada para o par, ou seja, não haverá na lista dois pares com valores iguais. Isso é apresentado na listagem ordenada pelo select, mas não afeta a tabela original. Nesse exemplo, a listagem com pares únicos é ordenada por CFOP, o FDEST, que é a unidade federativa de destino das NFE importadas pelo analyst. Drop Table é um comando que apaga a tabela definitivamente. Não tem lixeira para recuperar, não tem Ctrl+Z, só o backup prévio salva. Esse comando apaga permanentemente a tabela do banco de dados, sendo diferente do comando delete, que apaga os registros da tabela, mas não apaga a tabela, deixando somente a estrutura. Se a tabela não existir, dá erro. Para prevenir o erro, podemos testar a existência da tabela com esse comando. If object_id, nome da tabela, parâmetro u. Is not null, drop table tabela tal. Ou seja, se testando a existência da tabela não der erro, apague a tabela. Testada a existência e apagada a tabela caso exista, podemos recriá-la. Create table, tabela nome tal, nomes de colunas e tipos, separados por vírgulas. Vai ser pouco frequente usar Create Table, pois vamos, com Analyst, trabalhar com tabelas já prontas, criadas a partir dos dados importados de NFE. Select asterisco into tabela nova é a forma de criarmos uma tabela a partir de outra. Nesse exemplo, tabela nova será cópia de exemplo 1, pois todos os campos foram selecionados com asterisco e não houve filtro de registros. Se houvesse um where com condição, a tabela nova seria criada somente com os registros filtrados, e se os campos fossem relacionados um a um, com apelidos, os nomes dos campos da tabela nova seriam os apelidos criados. Como dissemos, essa consulta como está cria, grava, nova tabela que contém os resultados do select. Se a tabela existir, dá erro. Vai ser necessário primeiro apagar a tabela nova ou usar a função de teste de existência do slide anterior. A tabela nova será gravada no BD que estiver selecionado ou pode gravar com o nome completo, BD DBO tabela nova, direto em outro BD. Caso queira usar a tabela nova apenas durante a execução da query consulta, pode usar um recurso de tabela temporária, apondo o símbolo hashtag antes do nome. No caso, seria hashtag tabela nova. Após a execução e fechamento da sessão, a tabela temporária desaparece, ou seja, a tabela temporária existe na memória e se mantém utilizável enquanto estiver aberta a janela de consulta, mesmo terminada a execução. Count. Para contar registros de uma tabela, use o comando count após o select. No exemplo, a informação da contagem no resultado terá o título atribuído de número de registros. Pode também ser feita contagem com distinct, ou seja, contagem sem repetições daquilo que está sendo contado.
No exemplo, conta número sem repetições de empresas, contando quantos CNPJs distintos há na tabela exemplo 1. Fica a dica. Em tabelas muito grandes, com milhões de registros, count pode demorar muito. Se a pesquisa não for condicional, ou seja, queremos saber a totalidade de registros de uma tabela gigante, pode ser mais prático resgatar a informação de tamanho e número total de registros sem usar o count, que pode deixar o sistema lento. A qualquer momento podemos usar exec, sp space used, nome da tabela. O sistema já tem essa informação pronta em registros internos. Observe o underscore entre sp e space used. Funções de data e hora. Jogo rápido que tem muita função de data e hora. A ideia aqui é saber que existe e poder consultar na rede quando precisar usar. Para configurar formato de datas, set date format DMY ou outro tipo de formato, YMD, vai ser ano, mês, dia. Select get date seleciona hora local do computador. Date from parts seleciona uma data com informações em partes. DHMI é a data da NFE importada pela Analyst em formato datetime. DatePart, year, DHMI, retorna o ano da data. A mesma coisa para mês, month, e a mesma coisa para dia, day. Vale o mesmo para hora, minuto, segundo. Date from parts remonta tudo de volta dessa forma. Date from parts, year, month, day. Apelidamos de data, vai retornar o valor de data do DHMI no formato 4 dígitos para ano, tracinho, 2 dígitos para mês, tracinho, 2 dígitos para dia. Para compor data e hora a partir das partes, compatível com o formato datetime, vamos usar datetime from parts, ano, mês, dia, hora, minuto, segundo, milésimos de segundo. Aqui nós temos outras funções. Vamos em frente calcular a diferença entre datas de várias formas com a função datediff. Embaixo tem o formato geral e pode ser usado para calcular a diferença de datas em anos, meses, trimestres, etc., até milionésimos de segundo. E chamamos de microsecond, porque milésimo de segundo é millisecond. Ainda, função de data e hora tem dateAdd, em que valores podem ser adicionados a datas em dias, meses, etc. Adicionar 30 dias a uma data não é igual a adicionar um mês, porque meses têm 28, 29, 30, 31 dias. Novamente, lembramos que ao comparar datas com datetime, devemos levar em consideração que date traz implícito um time de 0 hora, 0 minuto, 0 segundo. Aqui uma dica de estudo com tudo sobre datetime e uma ideia do que pode ser feito com datas, tipos de datas e funções de datas. Sugerimos passear por esses links. Agora chegamos a funções de texto, importantíssimas para análise. String, como sabemos, é uma sequência de caracteres que pode incluir espaços em branco, que são também caracteres os espaços em branco, no meio, no início ou no fim do string. Começamos com algumas funções para remover espaços em branco do início e do fim do string. Ltrim remove espaços à esquerda do string. Rtrim remove espaços à direita. Aplicadas em conjunto, removem ambos. E em versões recentes do SQL Server, trim remove também ambas, não mexendo em brancos no meio do string. Essas remoções podem ser úteis para comparação de variáveis. Para tratar maiúsculas e minúsculas, temos funções lower e upper. Claro, apresenta o conteúdo do campo na listagem exibida pelo select, tudo em minúscula ou maiúscula. Agora vamos partir para a cirurgia de textos, extraindo e mudando textos,
Sempre lembrando que no SELECT, essas alterações aparecem na listagem de resultados do SELECT, mas não afetam a tabela original. SELECT lê e lista, mas não altera a tabela. Para a extração de partes ou strings do texto, usamos a função geral substring. Tem sintaxe string, start, length, ou seja, você diz qual o campo que vai ser operado, a posição inicial do string, o número da posição do string, e o comprimento do substring que você deseja extrair. Exemplo, analisando o CFOP, selecione apenas os registros que têm saída para o estado do Rio de Janeiro, no caso, saída interna para emissores de notas no RJ. Aí vem select asterisco, from tabela, where substring de CFOP, 1,1 igual a plique 5 plique. Lembre-se que para passar parâmetros para variáveis nós usamos o plique. Então aqui nós temos no campo CFOP, partindo da primeira posição e com um comprimento de uma posição, ou seja, dos 4 dígitos o primeiro, onde for igual a 5 ele vai selecionar. Vocês sabem, os códigos 5000 se referem a saídas internas ao estado emissor da NFE. Também pode ser a função que extrai substrings à esquerda, que é a função left CFOP,1, ou seja, ele pega somente uma casa no string. Se fossem 2 casas para comparar, seriam as 2 primeiras posições à esquerda. Poderia usar também like, where CFOP, like, click, 5, percentil para qualquer coisa à frente, click, começa com 5, etc. Alteração de partes do texto, função replace. A sintaxe replace, o campo ou string todo que você quer operar, o pedaço de string que você quer substituir, o pedaço de string que você quer colocar em substituição ao antigo. No exemplo, onde ocorrer o string venda, será listado como vendas, mas não será alterada a tabela, pois o comando é select. Então ele vai listar todos os campos de todos os registros, acrescentando uma coluna antes de todos, que é o resultado do replace. Se usar select asterisco into nova tabela, a nova tabela vai sim conter as alterações. A antiga não. Select into cria e grava algo novo em uma nova tabela. Captura ou extração de caracteres à esquerda ou direita, funções left e right. No exemplo, vemos sendo extraídos a primeira posição do CFOP com a função left, a última posição com right, as 2 primeiras com left, CFOP, 2. Até agora, informamos a posição de um caractere para extrair um string. Agora informamos um pedaço de texto dentro de um string para saber sua posição. Essa é a função charIndex, que retorna a posição numérica do texto procurado no string principal. No exemplo, que busca a posição da letra T, parâmetro passado entre pliques, no string customer, também entre pliques, retorna 4, pois a letra T está na 4ª posição da palavra string customer. Como exercício, pesquise na rede a função patindex, parecida, porém mais versátil que charIndex. O uso de uma ou outra vai depender das necessidades de programação do usuário. Comprimento, tamanho ou length em inglês do string é dado pela função len. Len retorna a quantidade de caracteres que compõem o string, inclusive espaços brancos dentro e à esquerda e direita do string. Quando retornar um número maior de caracteres do que você está vendo, investigue se há brancos antes ou depois do string. Finalmente, funções de conversão de tipo de campo, cast e convert.
Usualmente, comparação de campos funciona somente quando os tipos dos campos comparados são iguais. Algumas aproximações são permitidas pela sintaxe do SQL Server, como, por exemplo, comparar date com datetime, e em outras comparações de campos diferentes, por exemplo, um número em formato de texto. O sistema realiza uma conversão implícita, muitas vezes avisando que fez isso. Quando dá erro, o sistema avisa e às vezes faz, às vezes proíbe a operação. Cabe, nesse caso, ao usuário rever seus tipos de campos e a sintaxe da consulta. Aplicando cast ou convert, quase sempre resolve. No exemplo, alguns usos de cast e convert e respostas. Não vamos nos estender nesse detalhe. Observem os retornos de cada conversão. Aqui alguns links para ampliar o estudo sobre essas importantes funções. Outras funções úteis pesquisem em W3 Schools, particularmente coalesce, snoo e if, não é if, é 2 i e um f, que é a função C ou if no SQL Server. Expressões condicionais: coalesce, snoo, if, nullif. Vamos ver cada uma delas. Algumas vezes a leitura de uma tabela com select retorna para um campo em um registro um valor vazio ou nulo de nulo, pois a tabela não tinha valor naquela posição. Ou no caso de campos calculados por funções, se o cálculo da função retorna erro para um dado campo ou um dado registro. O programa paralisa a execução da consulta e instrui o usuário a corrigir o erro, muitas vezes com pouca informação do motivo da paralisação, o que torna difícil a correção do código. Um forte instrumento para impedir a interrupção da consulta por erro de retorno null é a função coalesce, que retorna um valor não nulo, portanto válido, especificado para quando a variável avaliada retornar null. No exemplo, coalesce de valor de CMS 0, se um registro não houver valor de VICMS, ou se esse registro for nulo, a função vai retornar o valor 0, ao invés de paralisar a consulta inteira por erro de execução. É um seguro contra paralisação por falha. Coalesce trabalha com uma lista de prioridades de teste, que pode ser maior que 2. Para fins de raciocínio, vamos ver esse exemplo exagerado. Select, coalesce, 4 testes na ordem null, VBC, que é a base de cálculo, 1, código de site W3 Schools. A ordem de teste será null, e por ser a função coalesce, vai sempre pular esse valor. Depois VBC, que será a resposta final se não for nulo. Se for nulo, o processador pula para a terceira opção da lista, que é 1, que jamais será nulo. Sendo essa a resposta final. No caso, como 1 nunca será nulo, esse retorno jamais será o nome do site. Mais detalhes sobre coalesce, pesquisar no Google coalesce, SQL, server. Snoo é parecido com coalesce. Pela definição da Microsoft, o uso de um ou outro é uma questão de precedência de tipos de dados. Na dúvida, use o coalesce. A função if, observe que são 3 letras, I e F, se usa exatamente como o if de outras linguagens. Retorna a primeira condição se a premissa testada for verdadeira, se for falsa, retorna a segunda. A função nullif compara 2 expressões e testa se a expressão 1 é igual à expressão 2. Retorna a primeira condição, expressão 1, se a igualdade for falsa. Se for verdadeira, retorna nulo ou não retorna nada. O comando case retorna um de vários valores possíveis. Ao invés de compor um if com muitas camadas, um grande número de testes pode ser feito ao mesmo tempo numa lista especialmente construída dessa forma. Na tabela exemplo 4, que pode ser uma cópia do exemplo 1, faz aquele select into exemplo 4 from exemplo 1, queremos criar um campo que é o número do trimestre, a partir do teste do mês da data de emissão da nota fiscal eletrônica. Na sintaxe à esquerda, select mês de DHMI, apelido mês,
E após a vírgula, o campo ou coluna seguinte será calculado pela função case, que vai testar com when e retornar um valor após o then. Ao final, após a cláusula AND, apelidamos o título da coluna ou campo criado, que é o trimestre, tudo obtido from tabela tal. Então, quando mês igual a 1, trimestre igual a 1, mês igual a 2, trimestre igual a 1, etc. No último trimestre, não precisamos testar até o mês 12, pois usamos a cláusula else, ou seja, quando não for nenhum acima, assume o valor 4. Testa o mês com when, define o valor do trimestre com then ou else. Uma forma mais resumida é como vemos na sintaxe à direita, definir a variável testada após o case. Escrevemos o nome da variável apenas uma vez e testamos somente os valores que a variável pode assumir. Isso só vale quando a variável a ser testada é uma só. Pelo método da esquerda, podemos em cada linha testar variáveis diferentes ou mesmo condições compostas, tipo mês igual a tal e ano igual a tal. Mais uma vez, nesse exemplo usamos select e a listagem apresentada servirá para análise, mas não altera a tabela. Vamos ver o mesmo exemplo, mas ao invés de comandarmos select, usamos update. Supondo que já existe um campo trim na tabela, sem valores preenchidos, ao usar update, estaremos efetivamente alterando a tabela, gravando os resultados obtidos. A sintaxe é update, nome de tabela, que vai ser alterada, set, variável, que se quer atualizar, igual aos valores que se deseja colocar na variável. No caso case, faz os testes e grava os retornos da avaliação da data de emissão em cada registro. Alterada a tabela, não tem como desfazer a operação, só com outro update. Sugiro estudar o update online. Seleção condicional. A importação de NFE normalmente traz todas as NFE da empresa, de entrada e saída. O BD contém todas. Como separar conjuntos de notas para análise? O primeiro filtro deve ser entre saídas, emissão própria, e entradas, que podem ser de emissão própria ou de terceiros. Em saídas, vemos o exemplo emissões próprias, tipo 1 saída, ativas. Emissão própria de saída, nem sempre as NFEs são ativas, podem ter status cancelada ou denegada. Em entradas, vamos unir o conjunto de resultados de seleção filtrada de notas de emissão própria de entrada com o conjunto de notas de emissão de saída de terceiros com destino à empresa analisada. Agrupar dados ou aglutinação de resultados ou somas de resultados filtrados. Quero saber das minhas notas de saída os totais de emissão própria de saída por ano e mês. Preciso, assim, aglutinar esses resultados por ano e mês. Começo pelo select, relaciono as variáveis que vão concentrar a aglutinação de valores e continuo selecionando quais valores serão aglutinados, no caso com contagem de registros e soma. Count é um tipo de aglutinação, sum é outro. Após as aglutinações, chamo a tabela, filtro os registros que desejo e aplico o comando group by, cujos campos têm que estar no select. Order é opcional, no caso usei ano e mês, mas posso ordenar em ordem decrescente de valores agrupados. Em outro exemplo, agrupo as mesmas variáveis para o estado de destino e nome de empresa cliente. Agrupo por estes campos e ordeno em ordem decrescente de somatórios agrupados somados de valor de ICMS de saída. Ainda em agrupar dados, vamos ver o comando having. É um filtro semelhante ao comando where, mais utilizado para variáveis agregadas normalmente após o group. É um filtro pós-consolidação de resultados.
Então, se eu quero filtrar totais, uso having na variável consolidada. Aqui uma lista de funções de agregação importante de conhecer, principalmente AVG, que é média, count, max e min e, claro, sum. Pesquisem essas funções nessa página. Quando usar group, o select só comporta os campos a agrupar e as chamadas aggregate functions. Não comporta outras variáveis que não sejam de agregação. Mas agregações podem ser obtidas sem group. Exemplo, select sum vprod from tabela tal, where. O SQL vai apresentar um valor único, a soma do campo, no caso, vprod. Usando o comando having para detectar duplicatas em aglutinação. Após agrupar uma ou mais variáveis, podemos analisar se há duplicatas na tabela original com essa técnica. Agrupamos com count por agrupamento, testamos com having o valor de count e comparamos com os registros originais para saber se há duplicatas. Junção de tabelas. Se quisermos juntar tabelas, podemos adicionar os registros de uma tabela em outra com o comando union all. Se quisermos eliminar registros repetidos, usamos union. Os dois comandos exigem mesmo número de colunas, os mesmos nomes de colunas e os mesmos tipos de dados em cada coluna. Se quisermos juntar tabelas lateralmente, ou seja, fazer uma associação de tabelas a partir de uma igualdade de valores de campos específicos, usamos o comando join em várias modalidades. Inner join apresenta apenas registros que atendem o match, o requisito apresentado após a cláusula on. Left join garante que a primeira tabela cujos registros vão ficar à esquerda apareça por completo e as colunas associadas apresentem apenas os registros que atendem o requisito de on, apresentando valores nulos nas linhas onde não houve match. Vendo aqui um detalhamento maior de union. Em union all, junta tudo, mesmo com repetição de linhas. Union junta eliminando repetições. A linha A, B é apresentada uma única vez. Nesse exemplo de union, mostramos técnica para permitir união de tabelas com parte dos campos iguais, criando campos adicionais com valor nulo para fins de união vertical de tabelas. Vamos ler aqui as definições do comando join. A cláusula join permite que os dados de várias tabelas sejam combinados com base na relação existente entre elas. Junta lateralmente. Por meio dessa cláusula, os dados de uma tabela são usados para selecionar e se relacionar com os dados pertencentes a outra tabela. Deixo aqui a leitura. Visualmente fica melhor. No primeiro grupo, um left join que junta as tabelas A e B por uma chave, todos os registros de A aparecem, e aqueles de B que coincidem com o critério da chave key. As colunas de B nas linhas que não atendem o critério apresentam valores null. No segundo grupo, abaixo, com where B keys null, apresentam apenas os registros que não coincidem. Ou seja, nenhum registro de B será mostrado na associação, apenas os registros de A que não coincidiram com B. No meio, um inner join, que apresenta apenas registros que coincidem no critério key para ambas as tabelas. À direita, o right join, com o mesmo raciocínio dos grupos à esquerda,
apresentando a totalidade de registros de B, tabela direita, ou apenas os registros de B que não coincidem com o critério key where a.key is null. Embaixo, full outer join ou apenas full join apresenta tudo das tabelas ou pode excluir justamente as interseções ou coincidências de critério, apresentando essa cláusula where, onde uma das duas key, chaves de comparação, são nulas. Somente com treino isso vai ficar mais claro. Ainda em join, vemos esse exemplo. Left join com duas linhas em coincidência de critério e duas não, com apresentação de valores null para o critério on, coincidência de valores da coluna C1 de ambas as tabelas, apelidando a tabela 1 de P e a tabela 2 de Q. Inner join, apresentando somente as linhas coincidentes para o critério on, coincidência de valores da coluna C1 de ambas as tabelas. Outra forma de escrever o código com join, use sempre alias para apelidar as tabelas ao usar join. Nesse outro código, vemos que on pode ter múltiplas condições. Quanto à duplicidade de registros na tabela da direita, pode causar repetição de registros na tabela da esquerda. Usualmente associamos tabelas porque queremos que a tabela da esquerda seja enriquecida com informações adicionais que estão na tabela da direita. Se a tabela da direita tiver registros duplicados, é ideal que a duplicidade seja eliminada antes de fazer o left join. Exemplo: observe a tabela da direita com duplicidade de registro. Observe que o registro 3 da tabela 1 encontra 2 match iguais na tabela 2, o que provoca no left join duplicidade de registros, aumentando indevidamente o número de registros original da tabela 1. Cross-join, junção de tabelas em produto cartesiano. Basicamente, criamos um quadro 2D, em duas dimensões, de resultados pelo cruzamento de duas tabelas quando usamos cross-join. No exemplo, testamos se as tabelas temporárias ano-pair e mês-pair existem. Se existem, apagamos com drop e criamos essas tabelas com createTable. Enchemos com valores de ano e mês usando o comando insert into values e fazemos um select from ano cross-join mês e cria uma tabela de valores assim. Outra forma, usando apenas vírgulas, uma chamada de tabelas equivale a um cross-join. Se o seu cross-join demorar a executar, verifique se o código apresenta erros ou gera um número elevado demais de registros. Exercício: construa uma tabela com select join usando a tabela exemplo 1, de modo que associe uma lista de NFE de saídas com os campos cprod, xprod, vprod, vicms, com outra lista de entrada dos mesmos campos associados pelo cprod, apresentando somente os valores válidos de cprod de entrada, ou seja, associar saídas de produtos com as entradas dos mesmos produtos. Quando conhecer a sintaxe, pode acrescentar outros campos como datas. E a resposta. Sem susto, vamos ver por partes, já sabemos tudo isso aqui. Começa com o select principal, que eu comentei aqui como select mãe, porque ele vai agir sobre todo o código restante. Lista as variáveis das duas tabelas, com a referência de qual tabela vem cada variável, com S ou E. Eu apelidei de S a filtragem que dá registro de saída e apelidei de E a filtragem que dá registros de entrada. Esses apelidos são obrigatórios e damos a mesma tabela original com filtros diferentes. Ou seja, vou associar com left join dois conjuntos de resultados
que o SQL Server trata como tabelas temporárias, oriundos da mesma tabela exemplo 1, daí o apelido ser obrigatório, de modo que o SQL saiba a qual conjunto de dados estamos nos referindo. Então, select, campos de entrada e saída, from, join de tabela de saída com tabela de entrada, unidas por código de produto, onde o where é .cprod is not null. No primeiro conjunto de dados, filtramos os registros de saída entre parênteses e apelidamos de S. No segundo conjunto de dados, filtramos os registros de entrada e apelidamos de E. On liga os códigos de produto iguais. Where aplica a condição. Após rodar e observar os resultados, teste com inner join.